Pessoal, tudo bem? Quem fala é Fábio Fayad, presidente nacional do Sinal. Nós estamos começando o primeiro Sinalcast, o podcast do Sinal. O tema não poderia ser mais oportuno. Vamos falar de previdência, que é um assunto recorrente para todos nós. Ativos, aposentados, pensionistas. As regras mudam muito. Cada dia está mais difícil conviver com os benefícios que a gente recebe. Os governos vão se sucedendo e todos eles trazem novidades, e geralmente novidades ruins para nós. Então é um tema que nós temos que estar lutando sempre e conversando sempre sobre ele, né? E para poder fazer esse podcast, esse primeiro podcast, eu conto aqui com 3 convidados super especiais. Meu amigo Daniel Neto, analista da área previdenciária, trabalha no DESIG aqui em São Paulo. O meu amigo Ayrton Salzano, diretor de Previdência do Sinal e servidor do banco em Recife na área da Procuradoria. E o nosso amigo aposentado José Nardi, diretor de comunicação do Sinal e diretor da AMASB, que é a Associação Mineira de Aposentados do banco. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vou começar fazendo a pergunta. Eu acho que a gente tem que começar, como diz o outro, do começo, né? Vamos começar falando um pouco sobre um pouquinho do histórico da Previdência, um pouquinho das mudanças que foram acontecendo desse início para cá. E aí eu vou começar perguntando para o Daniel, que conhece bem o assunto. Daniel, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Hein? Por favor, querido, vamos lá. Começando um pouco. Previdência no Brasil. O que a gente traz lá atrás? O marco, alguma coisa assim? Olha, Fábio, já tiveram várias mudanças na Previdência, né? Se você pegar o histórico aí desde 93, foram uma série de mudanças e sempre que tem mudança na Previdência é para pior, né? É para piorar a Previdência, Exato. Não é para melhorar, né? Exato. Então, se pegar um histórico lá, em 93, por exemplo, foi introduzida a CPSS para servidor. Em 98, foi exigido o tempo de contribuição, não só de tempo de serviço. E aí, a aposentadoria de mulheres foi para 48 anos de idade, mais 30 de contribuição. De homens, para 53, mais 35 de contribuição. Em 2003, teve lá a emenda 41, onde foi introduzida a aposentadoria pela média. Então, quem entrou no serviço público a partir de 2003 não pode mais se aposentar pela integral, tem que ser pela média. Em 2005... foi criada uma regra de transição para aposentadoria integral de servidores. Em 2012, teve uma mudança no cálculo da invalidez. Em 2015, um aumento da aposentadoria compulsória de 70 anos para 75. Certo. Em 2019, que foi a reforma mais pesada, foi a emenda constitucional 103 de 19. Teve uma série de mudanças aí, desde o aumento da idade, assim, o aumento da idade de aposentadoria, uma piora na invalidez, piora na pensão por morte, punições para acúmulo de aposentadoria e possibilidade de aumento do CPSS. Lembrando que todas essas reformas elas mudaram tanto a Previdência Pública como a Previdência do INSS, né, para servidores públicos e para INSS. É bom lembrar, né, Ayrton, que a gente tinha uma situação, antes de 88, o banco era seletista. Aí depois teve uma ADIM que fez os servidores do banco depois viraram estatutários. Alguns aposentaram antes de 91 e continuam com o status de seletista e recebem a aposentadoria do INSS mais o complemento das Centros. Depois passaram a receber direto do governo já com a aposentadoria do RJU. E à frente foram acontecendo outras mudanças, e aí a gente tem agora várias situações, né? RJU que aposentou com paridade, agora tem o RJU que aposentou pela média, né? E depois os que migraram para o sistema que você vai ter o FUNPRESP, né? Que é regime comum, que chama? RPC. E alguns que depois de 2003 que entraram que nem tiveram escolha, já foram direto para o RPC. Então, lidar com isso, você que é diretor de Previdência do Sinal, lidar com isso deve ser muito difícil, né? É uma coisa muito heterogênea. Para cada hora você está falando com um público diferente. Como é que é isso? Boa noite também. Prazer estar aqui participando desse podcast. De fato, assim, essa dinâmica toda de tantas reformas faz com que você tenha a situação, pessoas em diversas situações diferentes, né? E aí você tem esse cenário de
ter que lidar com situações diferentes, com escolhas e com situações de vulnerabilidade das pessoas, ter que fazer escolhas difíceis. E acho que o cenário também ainda aponta para mais desafios para o futuro, né? Porque o que se imagina para frente é que essas reformas ainda virão e vamos ter que estar preparados aí para auxiliar nossos filiados a tomar decisões, a ter informações e acabar tratando dos diversos problemas diferentes que cada grupo desse tem para enfrentar. E a gente tem que lembrar, né, nosso diretor de previdenciário aqui, Ayrton, nós vamos fazer uma live específica sobre previdência dia 10 de agosto, a partir das 14 horas, né? Então já podem colocar na agenda aí. Vamos chamar o doutor José Ailton, do escritório Riedel, vamos chamar uma colega do FUPRESP, nós vamos tentar organizar um grande evento para que todos possam tirar todas as dúvidas sobre previdência. Não é isso? Perfeito, perfeito. Acho que um dos objetivos da diretoria de assuntos previdenciários é estar prestando informação, prestando serviço, ajudando nossos filiados com esclarecimentos e já vamos ter essa oportunidade agora de 10 de agosto com a FUNPRESP e também estamos querendo entrar num tema que é essa questão de como a pensão por morte, né, foi castigada, como a gente mudou muito e hoje está numa situação bem mais penosa. Exato. E nem todo mundo está sabendo dessas mudanças, né? Por isso é importante a comunicação. Sim, sim. Quanto mais ferramentas, quanto mais informação a gente conseguir disponibilizar para o nosso filiado, melhor vai ser a tomada de decisão e a informação para os nossos filiados, porque cada vez mais agora o panorama as pessoas estão precisando ser mais ativos, acompanhar, porque até com o RPC agora você tem que estar muito ligado e preocupado e acompanhando e cuidando também da sua aposentadoria complementar. Legal. Viu? Você que está aposentado e quer participar, lembra, dia 10/8, anota lá, vai ser 14 horas via Zoom. Por falar nos aposentados, estamos aqui com o diretor da MASB e diretor de comunicação do Sinal, o Nardi. A gente não só vai fazer essa live, o Nardi, o nosso diretor de comunicação, sempre dá uma ajuda muito forte, como também a gente está criando 2 novos veículos de comunicação para os aposentados, né, Nardi? A gente tem hoje o SPEX, que é um jornalzinho mensal dos aposentados, e a gente vai fazer o desdobramento. A gente vai ter o SPEX para os aposentados e pensionistas RJU e o SPEX para os aposentados e pensionistas CLT, né? Fala um pouquinho para a gente, Nardi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Na comunicação aqui que nós estamos pretendendo, tá? Essa live vai ser muito importante. Ela vai ser muito importante porque nós vamos procurar levar a todos os ativos uma base e uma orientação para que eles possam buscar a melhor forma de aposentar. Porque com as mudanças que aconteceram, a pessoa fica um pouco perdido, realmente ele fica perdido, porque não sabe procurar, ele vai ter que fazer cálculos e mais cálculos, né, para ver o que é melhor. No nosso caso, por exemplo, é porque nós pegamos aquela primeira mudança, aquela primeira reforma que teve e aquela ADIM que trouxe os seletistas no efeito ex-tunc na época, né, trouxe, e muitos que tiveram esse retorno, eles já tinham aposentado como CLT. Então, ele teve que reverter toda essa posição dele. Isso foi uma coisa traumática na época, sabe? E é bom lembrar, né, Nardi, que não foi o Sinal que entrou com essa DIN ou que entrou com a reclamação. As pessoas ainda fazem confusão até hoje, acredite, décadas depois. Não foi o Sinal que entrou com isso. Foram 2 colegas do banco que se sentiram lesados e resolveram ir à frente com isso e acabou o Supremo decidindo. Mas não foi o Sinal que impetrou essa ação, não. Tá, gente? Não foi mesmo. Isso tem que lembrar sempre que o Sinal não teve participação nisso. O Sinal foi pego de surpresa mesmo na época, sabe? E nessa live, eu acho que é o mais importante que a gente tem que lembrar alguns fatos também que já vêm acontecendo
com essa mudança que teve no governo Bolsonaro, de tentar incorporar tudo e julgar tudo na Previdência Social. Uhum. Né? Isso também é uma coisa que gerou um certo transtorno. Nós, inclusive, lá no Sinal, nós estamos tentando combater o decreto 10.620, né, Fábio? Exato. Que leva todas as aposentadorias para o INSS. E isso é muito ruim para todos os aposentados do Banco Central e os futuros também, aqueles que querem aposentar. Exato. Né? Vou lembrar esse assunto, a gente vai tratar ele mais para frente, mas no governo Bolsonaro, em 2021, foi editado o decreto 10.620, e com esse decreto, todos os aposentados e pensionistas, tanto da administração direta quanto das autarquias e fundações públicas, da administração indireta como um todo, em vez de ficarem nos seus órgãos de origem, eles serão transferidos para o INSS. No caso do Banco Central, o Sinal conseguiu uma liminar na Justiça e protegeu toda a categoria, seja afiliado ou não, técnicos, procuradores e analistas. Que bom, e agora nesse novo governo nós estamos conseguindo espaço para combater o decreto, e a nossa meta é a revogação completa do decreto e das normas inferiores a ele que regulamentam, inclusive a norma que faz as transferências, que é uma portaria, a gente não está com o número aqui agora, depois tem que pegar e passar para o pessoal, está no site do Sinal. Né? Vamos passar para outro assunto, gente. Sustentabilidade da Previdência Pública. Né? É uma coisa difícil, porque a gente vê que, como disse o Daniel na primeira fala dele, toda vez que vê uma mudança em Previdência, você pode preparar que a mudança é ruim para nós. Até assim, chavão já, né, Daniel? Não existe mudança boa. Não está tendo mudança boa, né? A gente consegue mudança boa assim. Ganha uma liminar na Justiça contra o governo e barra o decreto 10.620. É assim que estão vindo as notícias boas. Então vamos falar um pouco sobre sustentabilidade. Daniel, está difícil, as mudanças sempre vêm para pior, e o horizonte, igual a questão do PAS-BC, o horizonte de olha para frente, a gente tem medo, não é isso? Fábio, primeiramente, eu, assim, particularmente, eu não gosto de fazer uma análise a partir de matéria de jornal ou de algum comentário de algum especialista. Eu gosto de ver um número. Com certeza. Na internet hoje fica muito fácil, né? Qualquer pessoa que seja um pouco interessada pode fazer, por exemplo, a mesma coisa que eu fiz. Se você for lá na LDO, existem estudos atuariais com projeções que são feitas lá dentro da LDO. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas projeções. O primeiro cuidado é que essas projeções elas são a valores nominais projetados, então tem que trazer para valor presente, senão as conclusões são erradas. Tá? Eu fiz essa análise, né? Então, a partir dos estudos atuariais, né? E aí, qual que é o quadro que a gente vê, né? Se você for para o RPPS, para a aposentadoria do servidor público, ela está sob controle. Tá? O déficit é bem menor do que o INSS e está sob controle. Atualmente está em torno de 76 bilhões por ano, vai subir um pouquinho isso, até 2030, vai para 84 bilhões por ano, e depois ela vai cair até zerar lá em 2100, alguma coisa assim. Então ela está sob controle e está caindo por quê? Muito está caindo porque hoje o servidor público que entrou nos últimos 10 anos, ele não tem mais a mesma previdência do que ele tinha antes, vai ser bem menor, né? Então, muito do motivo dessa queda... De 2013 para frente, não é 2013 para frente, nos últimos 10 anos. Foi a mudança no governo Dilma. Teve uma mudança. Todos os que entram já entram no RPC. Já entram no RPC. Se eles querem algo mais do teto do INSS, eles têm que partir para a Previdência Complementar. Claro que teve outras coisas, teve outras coisas que foram feitas, né? Mas o peso mesmo que deu para essa queda foi essa mudança, né? Se você for para o INSS... Primeiro que o déficit de partida ele já é bem maior do que o RPPS, né? Ao contrário do que muitas pessoas podem achar, né? Ele está em 270 bilhões por ano, isso depois da reforma. Tá? Isso daí vai continuar crescendo, infelizmente. Mesmo com a reforma, vai continuar crescendo. Em 2030 deve ir para 320. Todos os números que eu estou falando são em valores de hoje. Tá? Certo. Vai para 320 bilhões. Ele deve passar de 1 bilhão em 2052. Então, se você analisar o viés, a curva é muito diferente, tá? Uma está controlada, a outra está descontrolada.
O mais correto, Fábio, é a gente assim, fazer esse cálculo, que eu estou falando em reais, né? O mais correto é em percentual do PIB, porque você pode falar assim para mim, olha, vai crescer a dívida, vai crescer o déficit, né? Mas o país vai crescer, muito bem. É verdade. Né? Então, se o país passar por um período de 10, 20 anos de crescimento a mais de 5%, é uma coisa. Se passar estagnado, é outra. Sim, aí eu também fiz essa análise, né? Porque se o país crescer, você imagina o quê? A arrecadação vai aumentar, né? Sim. Então, eu fiz essa análise também. Minha conclusão é que o país ele vai ter que crescer no mínimo uns 4,5%, 5% aí ao ano, de forma constante, para você estabilizar esse déficit em termos de percentual do PIB. Se a gente não conseguir esse crescimento, vai ser muito difícil, Fábio, não ter uma outra reforma da Previdência. Tá? Daniel, e se a gente levar em conta a precarização do trabalho, um assunto também que vem muito em voga, que é uma criação de renda mínima, né, dificuldades de uma geração aí, que chamam de neném, que tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então, esse tipo de programa de renda mínima, naturalmente, é um programa de transferência de renda que vai pesar na Seguridade Social. Certo. E aí vai afetar necessidade de financiamento da Previdência e, possivelmente, de que tenhamos mais reformas pela frente. E aí a gente já está entrando num outro ponto do nosso debate, que é a nova organização do trabalho e a Previdência. A gente passa por uma situação que daqui para frente nós vamos ter menos servidores, como a gente conhece, e no mundo do trabalho como um todo, nós vamos ter mais servidores do tipo Uber, mais trabalhadores do tipo Uber, do que com carteira assinada como a gente conhece hoje. E isso pode dificultar, não é isso, Daniel? Essa questão é muito complicada, né? Porque ela envolve uma análise mais ampla do que só a Previdência, né? No passado, a gente teve o quê? A mecanização, tirando empregos braçais das pessoas, né? Continua isso. Agora, a gente está entrando na era da inteligência artificial, né? Que ela vai retirar empregos intelectuais. Então, é um assunto muito desafiador, né? Como que o ser humano vai lidar com isso, né? Com a falta de emprego, né? E com a escassez também de matéria-prima e a questão ambiental também. Então, o ser humano ele vai ter que arrumar alguma solução para ele conseguir conviver de forma pacífica. É um assunto muito complexo. Muito. Né, Leonardo? A gente fala em Revolução 4.0, por exemplo, informatização em excesso, machine learning e outras coisas, o Internet of Things, coisas do tipo, e a ideia é que os trabalhadores, como a gente conhece, não vão existir mais, vão ser cada vez mais, mesmo os que vão lidar com máquinas, vão ter uma formação muito mais qualificada, muito mais ampla, e o trabalhador, como a gente conhecia no passado, de uma simples operação de uma máquina, alguma coisa assim, não vai existir mais, ele vai operar botões, vai operar computadores, mesmo quando numa indústria. Isso dificulta, né, para trabalhar a Previdência. Não tem dúvida, não tem dúvida. Isso é um assunto, né, que é vigente e nós temos que nos preocupar mesmo com isso, porque quem que vai pagar esse déficit no final? Eu acho que essa é a preocupação maior que a gente tem que ter. Uhum. Né? Exato. Não tem novos empregos. A escassez do emprego vai ser constante. E a necessidade... E as pessoas, hoje, graças a Deus, a gente fala, estão vivendo mais. Exato. Né? Estão tendo mais qualidade de vida, procurando ter mais qualidade de vida, e ele vai precisar de recursos. E quem é que vai bancar esses recursos? Exato. Esse tema já traz um outro, você vê como que é bom, vocês que estão nos ouvindo, a qualidade dos debatedores e como os assuntos estão entrelaçados. Um outro assunto é nova reforma vista. Será que tem? Daniel já fez uma primeira opinião, né? Será que nós vamos ter nova reforma da Previdência, novas mudanças à frente? A gente já trabalha, né? O sindicato com o conservadorismo nesse ponto tem que ter. Já trabalhamos que sempre é possível ter novas reformas, nós temos que nos preparar para elas, não é isso, Daniel? A gente fica até com dificuldade de imaginar o que é que podem cortar mais, né? Exato. Acho que a gente vai ter que trabalhar até... Entra governo, sai governo, reforma e mais reforma. Porque já tivemos muitas reformas duras, né? Ampliando o tempo de trabalho, enfim. Exato. A sua opinião, Daniel, Fala, você Daniel. acha que sai ou não? Eu acho que, então, como eu estava falando, eu acho que vai ser difícil não ter outra reforma da Previdência.
O mundo inteiro está enfrentando a questão do aumento da longevidade, né? As pessoas estão vivendo As mais. mudanças demográficas, né? Mudanças demográficas. Você tem uma mudança na pirâmide etária, né? Você está tendo mais idosos para cada pessoa nova. Então, esse sistema é um sistema de repartição, né? Então, gera um problema de caixa. Isso aí está acontecendo no mundo inteiro. Assim, se a gente não conseguir um crescimento robusto e por um longo prazo, vai ser difícil não ter outra reforma da Previdência, né? Se você pegar a média do crescimento, a média móvel de 20 anos do Brasil desde o Plano Real, ela oscilou aí de 2,5% a 4% ao ano, a média de crescimento, média móvel 20 anos. Estou falando que a gente vai precisar de pelo menos uns 4,5%, 5% de forma constante para tentar passar assim, sem uma reforma da Previdência nos próximos 20 anos, então, que vai ser difícil. O que pode acontecer, né, lá para frente, que eu acho que assim, vai ser pensado, um aumento na idade mínima, tá? Hoje é 62 anos mulher, 65 homem. Eu acho que talvez eles passem para 67, como já é, aliás, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos já trabalha assim. Exato. Talvez uma piora aí em algumas outras coisas de pensão por morte ou invalidez, infelizmente, né? Também eu acho que uma outra coisa também, isso é para servidor público, meu recado agora, talvez seja usada a mesma fórmula bem sucedida que foi utilizada em 2019. Uma reforma desse tamanho, você não faz só com a parte técnica, você precisa de comunicação, tá? Então, assim, o que foi muito vendido nessa reforma aí, até para angariar apoio da sociedade, foi o combate a privilégios, né? Exato. Então, uma coisa que foi usada muito foi a questão do aumento da CPSS, né? Matematicamente, se você for ver, o efeito disso foi quase nulo. Eles próprios escreveram na reforma isso, na justificativa, né? Exposição de motivos, foi exato. quase nulo o efeito. Exato. Mas, assim, em termos de comunicação, foi muito importante, foi muito bem sucedido. Então, mais para frente, assim, a gente pode até esperar um novo aumento na CPSS, dentro desse contexto da reforma. É sempre esse discurso, né, Nádia? A gente que é da área de comunicação, por quê? Porque você vai trabalhar com um grupo de servidores que tem uma renda de classe média alta, num país que tem muitos desempregados, muitos trabalhadores com uma situação precária, então sempre um discurso desse pode ser vendável, vamos dizer assim, mas a gente sabe que não corresponde à realidade muita coisa, por quê? Porque fizemos concurso, você precisa ter uma força de trabalho qualificada e tal, então sempre é complicado esse tipo de situação, né? Não tem dúvida. Você está falando aí agora, Fábio, do aumento, aliás, o Daniel falou, do aumento da CPSS. Isso já foi foi um choque muito grande para os aposentados anteriores, porque o aposentado no Brasil, de uma maneira geral, nunca se pagou. O imposto, né, que isso não deixa de ser um imposto, a vida toda ficou sem pagar. E com essa reforma que teve, foi a primeira reforma que teve, acho que foi em 2003, né? Acho que foi em 2003, que instituíram a cobrança do aposentado. Mas foi em 98. Quanto? 98. 98. Instituíram essa cobrança, mas somente dos servidores públicos. Então, aliás, me desculpe, deixa eu corrigir a informação. Foi em 93. 93. Né? Começaram a cobrar. E nós tivemos um período que entraram na justiça e tudo, ganharam. Mas chegou no governo Lula, ele voltou outra vez, no primeiro governo Lula, voltou. Isso. E o STF considerou isso normal, né? Nardi, aproveitar para dizer que esse é um tema que nos é muito caro, né? Com certeza. A PEC 55 também, que é 555, que é uma das bandeiras aí que a gente não pode tirar do radar. Está engavetada, né? Tá Vamos lembrar para o pessoal, que às vezes o pessoal não lembra pelo número, Ayrton. Lembra o que é a PEC 55? PEC, gente, é proposta de emenda constitucional. E o Ayrton vai explicar melhor. Isso. A PEC 555 é para retirar a cobrança da CPSS de aposentados e pensionistas. Foi uma quebra de paradigma, né? A Previdência não foi pensada em fazer
com que o aposentado, com que o pensionista viesse a contribuir. Uma surpresa extremamente desagradável, Totalmente. injusta. A pessoa na fase mais vulnerável da vida, com complicações, tendo que comprar remédio, tendo que muitas despesas com um médico particular, enfim, e aí sendo penalizado com a contribuição. E esse é um assunto que não sai do radar. Agora está um pouco difícil nesse momento, por exemplo, você trabalhar isso no Congresso, só se fala agora em arcabouço fiscal, mas, assim, oportunamente está no radar de que se tiver um clima favorável, que a gente, junto com todas as outras categorias do serviço público, trabalhemos por ela, né? Trabalhemos por ela. Reaver essa PEC, que seria muito importante. É bom lembrar para o pessoal que está nos ouvindo, o Fonacat vai reabrir agora, dia 20 de junho, a campanha salarial 2023, a segunda etapa da campanha, né? Tivemos um reajuste emergencial no primeiro semestre, para o segundo semestre agora vem a negociação maior para os próximos anos e tudo. E o Sinal já levou e vai continuar defendendo que dessa discussão, 2 pontos principais tem que obrigatoriamente estar numa pauta que a gente vai levar para o governo. Uma é essa, de trazer de volta a PEC 555, a PEC 555. Que ela justamente o que ela fazia? Ela fazia a redução, até a extinção no final, acho que era 10% ao ano, e em 10 anos ela eliminava a contribuição como um todo. Nós vamos tentar trazer esse assunto de novo para o debate, convencer o governo a trazer, se não essa PEC, uma nova PEC com o mesmo teor. É difícil, mas nós vamos batalhar porque é um compromisso do Sinal com a categoria. E o Fonacat já sinalizou positivamente a essa demanda. Então, o MOSAP, que é o Movimento dos Servidores Aposentados, todos vamos estar unidos nessa luta. Outro ponto que a gente vai levar com muita força, o Nardi já antecipou aqui, é o combate ao decreto 10.620. Não tem jeito, né? O 10.620, o decreto é inconstitucional, prejudica, e a solução para o problema não custa nem um centavo. Então, como é que não avançaram com isso ainda, né, Ayrton? Pois eu sei que isso é um tema particularmente muito caro a você, que batalhou bastante, e também vamos continuar nessa luta aí para combater. Passando para outro assunto, gente, antes disso, você tem alguma dúvida, ficou alguma pendência, quer esclarecimento melhor, quer algum dos documentos que foi citado aqui você não consegue acessar, manda para a gente, mudarosinal@sinal.org.br. Os meninos da técnica, se for quem tiver no vídeo, eu vou colocar aqui, assim, mudarosinal@sinal.org.br. Você pede o documento, manda a sua dúvida, faz alguma sugestão para a gente, tá? Pode mandar lá, o e-mail foi criado para isso. Vou passar para o Daniel. Daniel, outro assunto para a gente tratar é migração para a FUNPRESP, né? Como que surgiu? Agora, os servidores novos não tem mais, eles vão ter só a previdência do teto do INSS, e se quiserem um complemento, eles vão ter que achar algum outro fundo de previdência. Tem a FUNPRESP também, que foi criada nesse sentido. Fala um pouquinho para a gente quando que começou isso e como é que está a situação. Bom, essa questão da migração, né? Que é o quê? Quem estava no sistema antigo, atual, ele teve algumas janelas para decidir se quer migrar para o sistema novo ou não, né? Então, gerou muita polêmica isso daí, né? Porque é um negócio muito difícil de... Lembrar que no caso do Banco Central, o Sinal conseguiu eliminar, até hoje ela está vigente. Se alguém ainda quer decidir, ainda está vigente, pode, tá? Mas o Daniel vai falar mais sobre também, isso. Também, assim, é possível ainda que surja uma nova janela de imigração, e surgindo também, o Sinal, não tenha dúvida, vai prestar a maior forma de ferramentas, de esclarecimento possível para deixar nossos filiados aí mais seguros nessa decisão que é muito difícil. Sim. Exato. É uma avaliação muito difícil de ser feita, Fábio. Teve, assim, alguns simuladores, como o da FUNPRESP, né? Só que, assim, a minha crítica, né, para esse simulador, e por isso que eu comecei a entrar nesse tema da Previdência, né? Pelo meu histórico, né? Ele foi feito por pessoas que não conhecem a realidade do servidor público. Certo. Esse que é o grande problema do simulador ali. Por exemplo, a curva de subsídio da remuneração do servidor público, ela parece uma gangorra, né? Uma hora sobe, uma outra hora desce. E quem trabalha na iniciativa privada não sabe disso daí, né? Então, quando ele vai construir um simulador,
ele prevê que o seu salário é flat daqui até a sua aposentadoria, o que não é verdade. Então, é uma das coisas que falha ali no simulador. Então, assim, eu me senti desconfortável. Aí eu criei para mim primeiro, para o meu uso, um simulador, né? Que você consegue jogar mais... 1.0, depois você foi dinamizando. Depois eu fui vendo o interesse dos colegas, fui disponibilizando e melhorando, né? Onde você consegue fazer uma avaliação de um monte de coisas que podem acontecer ao longo do tempo, que impacta se uma opção é melhor do que a outra. Por exemplo, a curva de subsídio, ela vai cair, vai subir? CPSS, vai ter aumento do CPSS? Não vai? É uma série de coisas que você pode colocar nesse simulador. E aí tem um robô lá que ele girou um monte de simulações, 720 simulações. Aí a gente juntou tudo isso e cuspiu num termômetro, né, organizado. Aí isso daí vai dar uma resposta assertiva? Não. Ninguém consegue dar uma resposta assertiva. Só que é muito melhor do que atirar no escuro, né? Completo. Exato. O que a gente viu lá é que, assim, curiosamente, né, existe uma assimetria, né, de você ir para uma opção e errar ou ir para outra opção e errar. Você não migrar, ficar na aposentadoria atual e errar, não ser a melhor opção, é muito pior do que você migrar e errar. Então, a gente viu que existe uma assimetria, né? Você tem que jogar com possibilidades, né? E tem também uma diferença, Fábio, que, assim, se você pegar um servidor que ainda é relativamente jovem, tem um tempo pela frente, é uma análise. Se você pegar quem já está muito pertinho da aposentadoria, é outra análise, é um pouco mais simples, né? Então, tem essas diferenças também. Mas, assim, essa decisão é uma decisão que ela, assim, é uma decisão que envolve risco, né? Com certeza. Não tem uma resposta assim certa. Não é uma decisão matemática, envolve risco. Antes de passar para aí, então lembrar, gente, é esse Daniel que vocês estão ouvindo aqui, e quem está vendo, esse Daniel aqui, que fez esse simulador que a gente recebeu nos grupos de WhatsApp e tal, é a ele que a gente agradece aí todo o empenho, todo o carinho aí para construir a ferramenta. Quem tiver alguma dúvida específica, precisa de alguma análise específica, o Sinal tem o convênio com o escritório Riedel, pode agendar plantão com a gente, basta mandar um e-mail para juridiconac@sinal.org.br, tá? A técnica aqui, o Samuel aqui vai colocar aqui embaixo aqui, juridiconac@sinal.org.br. Mas fala aí, você ia complementar? Pois então, vou aproveitar o tema de FUNPRESP, de RPC, já que RPC é uma realidade para todos os servidores públicos desde 2013, né? E ainda alcança mesmo aqueles que são anteriores a 2003 e tinham direito à integralidade e paridade, mas optaram por migrar numa dessas janelas de migração, como também de 2013 a 2013, que teria direito da aposentadoria pela média, mas que também optaram por migrar. E aí, como a FUNPRESP é uma realidade, eu queria saber, Daniel, como é que você está vendo a administração da FUNPRESP, como é que você analisa os resultados, o número, a administração de ativos. E já vou emendar com uma pergunta, né? Está se falando muita preocupação de ingerência política, a FUNPRESP vai para o Centrão. Inclusive isso foi motivo na semana passada, né? De muita polêmica que saiu, parece que um decreto, né? Saiu uma notícia no jornal que eles estavam negociando cargos do Centrão para a FUNPRESP. Negociando e utilizar a Previdência, né? O Fonacat, inclusive, soltou uma nota duríssima em relação a isso. A gente participou da confecção, o Sinal faz parte do Fonacat. Nós soltamos uma nota duríssima contra essa prática. E essa nota foi divulgada, está lá no nosso site, www.sinal.org.br. Quem quiser, está lá no Apito Brasil dessa semana, que é da semana do dia 14 a 16, que foi que aconteceu esse fato. E, como eu falei para você, se está com um grupo bom, é isso. Já acertaram o próximo tópico que a gente vai entrar, falar sobre a gestão da FUNPRESP. Isso. Então, o Ayrton vai... entrando no assunto, o Ayrton já emenda a tua pergunta, por favor. Pois bem, complementando sobre essa questão, temos motivos para estar preocupados com essa gerência da FUNPRESP e... Você também acho que tem algumas sugestões assim de algumas medidas que poderiam ser tomadas para dar mais segurança para todas as pessoas que estão na FUNPRESP hoje. Bom, primeira coisa, a gestão atual da FUNPRESP é excelente.
profissionais, tá? Sérios. Só que tem um problema. Quando a gente fala de fundo de pensão, você não pode pensar no presente, no médio prazo só, você tem que pensar no longo prazo. Você não sabe que tipo de gente que vai estar daqui a um tempão lá e tem um outro probleminha. Seu dinheiro vai ficar preso. Você não pode tirar o dinheiro de lá. Por isso que é importante, assim, você ter mecanismos para você aumentar a blindagem das fundações. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um histórico tão bom assim, né? Nesse setor, principalmente envolvendo a área pública. Sempre acontece algum problema aqui ou lá, né? Mas, assim, eu acho que dá para a gente pensar em fazer um plano para melhorar a blindagem da Funpresp, né? Tanto na parte de ativos, que é onde é o maior risco que se tem, né? Como também na de passivos, que são os benefícios, né? Por exemplo, uma coisa que poderia ser feita lá, acabar com a gestão de terceiros, ou seja, só a Funpresp gerir os recursos. Hoje ela está em torno de 7 bilhões, mas a Funpresp ela vai ser o maior fundo de pensão brasileiro, tá, gente? Ela vai crescer muito, vai ter muito dinheiro ali. Então, uma medida que seria interessante é acabar com essa gestão. Hoje, 1/3, se eu não me engano, é gestão de terceiros, tá? Fundos contratados por licitação, né? Eu acho interessante acabar com isso e a Funpresp ter a gestão 100% própria. A outra coisa que se podia se pensar é uma restrição dos ativos a serem comprados pela Funpresp. Poderia ser restrito só a título público federal, os mesmos que estão lá no Tesouro Direto, com as mesmas taxas e condições, e ETFs, mas ETFs grandes, tá? Os mesmos que estão no mercado. Explica para o pessoal o que são ETFs. ETFs são fundos que eles replicam índices, né? Por exemplo, você tem um BOVA11, que é um ETF que ele replica a Ibovespa. É um monte de ação que tem lá, mas é uma gestão passiva, tá? Então, esse ETF ele só compra as ações para ele replicar a posição do Ibovespa. Você não tem gestão ativa em cima disso. Ou seja, não são fundos agressivos, são fundos mais conservadores. Eles não são fundos que... o gestor ele não pode falar assim, tem uma empresa ABCD aqui, eu vou comprar um monte dessa ABCD porque eu quero comprar. Ele não vai poder fazer isso. Ele vai ter que comprar o índice Ibovespa a preço de mercado, tá? Então, isso daí acho que aumentaria muito a blindagem do fundo. Uma outra coisa é a criação do perfil 5, um perfil de título público federal com só título público federal Selic. A Funpresp já estuda isso, a implantar esse perfil 5 nesses termos? Eu já fiz essa sugestão para eles, parece que eles estão estudando, porque hoje ele tem um perfil 1A4, o 4 é mais conservador, só que o 4 ele tem outros papéis de renda fixa, né? O interessante seria criar um título mais conservador ainda, que só permitisse título público federal Selic. Interessante, inclusive, comentar que esses perfis, cada pessoa pode mudar conforme sua escolha, sendo que muita gente não sabe disso e acaba que a Funpresp, por regras, acaba alocando automaticamente num perfil. Então, isso é bom que se saiba, que é bom que cada pessoa acompanhe a Funpresp e sua posição na Funpresp, né? E saiba que você tem essa opção de mudar o perfil para um mais conservador. Eu acho que no caso da Funpresp especificamente, eu acho que é muito interessante, muito importante essa questão da blindagem, do plano de blindagem a longo prazo. A gente não está falando da gestão atual, né? Mas das gestões futuras, né? Eu acho que é muito relevante se pensar nisso, no plano de blindagem, tá? Para a gente evitar problemas futuros. Porque o que acontece? Quando você tem um fundo de pensão que ele vai se tornar enorme, tá? Normalmente, o que a gente pensa de fundo de pensão? Olha, é um dinheiro sem dono, entre aspas, né? Esse que é o problema. Então, você começa a fragilizar demais, né? Se você não tiver mecanismos muito bem formulados, você fragiliza muito e você está sujeito a coisas ruins acontecerem, né? Com esse dinheiro, entre aspas, sem dono. Então, por isso que eu acho que seria muito importante assim, a Funpresp pensar num plano de autoproteção, né, a longo prazo. Mas hoje a gestão atual é excelente. Tá? Legal. Tem que ficar atento mesmo, porque, como você falou, né, o histórico não é bom. Né? É verdade, o histórico não é bom. A gente já teve vários casos aí no Brasil, né?
Uma coisa muito comum que acontece, muito comum não, mas quando acontece problema, uma coisa manjada, vamos dizer assim, né? É a tal ciranda de títulos, né? Então vamos imaginar que, assim, eu sou fundo de pensão e você é uma empresa, de uma gestora, você é uma gestora, você também. O que você faz? Você tem um título na mão, aí você vende por um preço maior do que o mercado para ele. Aí ele vende maior do que o mercado para ele. Ele vende maior do que o mercado para mim. E eu fico com esse título. Vocês três aí, vocês tiveram lucro com o título. Eu vou ter prejuízo. Por quê? O valor que eu paguei não é o valor de mercado, não vale aquilo ali. Isso daí acontecia, tá? Então você, assim, vamos dizer, engessando um pouco essa gestão de ativos com as sugestões que eu coloquei, né? Você dificultaria esse tipo de ocorrência, por exemplo. Uma coisa lembrada da FUNPRESP, está aberto o processo eleitoral na FUNPRESP. Então é importante que todos se conscientizem. Quem faz parte, dê uma olhada, entre no site da FUNPRESP, veja o calendário, procure se informar, porque as eleições estão para chegar, há chapas concorrendo e é importante você ouvir a opinião do pessoal, ver o que o pessoal acha, quais as propostas que eles trazem e, como o Daniel explicou, a questão cada vez mais no futuro é mais importante. Então a gente tem que prestar atenção e votar consciente. E também, Fábio, é papel do sindicato atuar fiscalizando, né? Acompanhar a FUNPRESP, suas aplicações, o ativo, porque isso Exato. é importante e vai ser cobrado, sem dúvida, também para que os sindicatos tenham um papel aí importante acompanhando. Correto. Lembrando que o representante da FUNPRESP vai vir dia 10 de agosto para falar com a gente na live, né? E vamos fazer todas as perguntas e saber como é que estão essas questões. Desde já, todos aqui e todo o pessoal que está nos ouvindo aí, todos estão convidados. Passando agora para o último assunto, né, nosso, nós vamos falar um pouco sobre o futuro da Previdência, pelo menos no nosso ambiente aqui de Banco Central, né? O que a gente pode fazer, o que a gente está planejando fazer nessas questões aqui que estão. E aí eu vou começar com o Nardi. Nós tivemos algumas reuniões com o ministro Carlos Lupe, eu falo o Sinal e o Fonacate, e a nossa ideia, no caso, por exemplo, do 10.620, é continuar lutando, né, Nardi, para acabar de vez com essa situação e revogar o decreto e resolver o problema de vez. Ocorre que, para quem não sabe, que está nos ouvindo aí em casa, algumas categorias, alguns aposentados já foram migrados. Por exemplo, o pessoal da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, os aposentados foram migrados. E aí fica a situação, como revogar, tendo uma situação concreta acontecendo. Então nós já cobramos do governo que eles voltem para a CVM e os outros que foram migrados voltem imediatamente, porque além de tudo o decreto 10.620 é inconstitucional, né, Nath? Com certeza. E isso nós já, inclusive, entramos com o recurso na Justiça e já obtivemos uma liminar, né? E a CVM nos procurou para fazer o mesmo, pediu apoio para a gente que eles querem fazer o mesmo. O nosso sindicato, nós adiantamos todo o processo e nós lá, antes, o próprio Sinal já tinha obtido, junto à Previdência, né? Que a gente seria o último, né? Não é isso, Fábio? Exato. Seria o último a migrar lá para o sistema. O decreto aconteceu em 2021, e aí, para quem não lembra, em 2021 nós conseguimos, junto aos representantes do INSS, né, no governo Bolsonaro, que a portaria colocasse o Banco Central como último. Porque daí, é claro, né, como último, a gente tem mais tempo para brigar, para tentar buscar uma solução. Em 2022, nós conseguimos a liminar nacional. E foi benéfico por isso, né? Exato, deu tempo. E em 2023, estamos lutando para revogar de vez. Parece que vai ter assim como tem o conselhão da presidência, do governo Lula, o INSS vai fazer um conselho da Previdência e o Fonacate foi convidado a integrar. Então, nós vamos. Um dos objetivos é esse. E na primeira audiência que vocês tiveram com o ministro Lupe, né, ele foi bem sensível, né? Exato. À revogação. Exato. Tomara que realmente aconteça. Uma outra coisa que nós estamos lutando porque pensando em futuro, é a questão da PEC 555. Ou seja, vamos buscar ou a volta dessa PEC atualizada ou uma nova PEC para eliminar de vez a contribuição previdenciária dos aposentados. A gente já conversou isso lá no Fonacate. Esse é um caminho importante, né, Ayrton? Sem dúvida. Não pode sair do radar. Claro que
esse assunto É difícil, já está 12 anos pronto para ir para plenário a qualquer momento, mas você tem que ter uma confluência aí de oportunidades e de aspectos positivos no Congresso que facilitem e que possibilitem que isso aí tenha algum futuro de dar certo, né? Vamos dizer assim. E, assim, o momento ainda não é agora, mas, assim, está no radar de todas as entidades do serviço público e a bandeira continua. Correto. E a questão, né? Nós temos hoje 60% dos servidores da ativa do banco que já ou migraram ou já vieram após 2013 e aí já estavam no RPC. Ou seja, a questão FUNPRESP, Daniel, cada vez mais vai ter um peso importante. Então, acredito eu que estudarmos o assunto, estarmos atentos, vigilantes, levando sugestões como você levou e outras medidas desse tipo, são super importantes, correto? Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, quando você tem uma fundação de previdência, o mais importante é os participantes estarem atentos à gestão, né? Se você se distancia muito, aí que pode começar a acontecer problema. Então, sem dúvida nenhuma que a proximidade do participante com a gestão, com o que está sendo feito do dinheiro, é muito importante numa fundação. Para que ela não fique com aquele rótulo de sem dono, né, que eu comentei agora há pouco. Perfeito. Aproveitando, Daniel, assim, existe uma vontade, né, de que a gente também tivesse como opção a centros, além da FUNPRESP. Como é que você vê essa possibilidade? Não só a possibilidade, mas assim, você acha que isso é uma coisa realmente importante e vantajosa? Eu acho que poderia trazer algumas vantagens. Acho que está meio um pouco difícil agora isso. Eu acho que poderia trazer algumas vantagens, como, por exemplo, assim, isso é uma opinião muito minha, né? Quando você tem um fundo de pensão grande demais, tá? Você ganha, por um lado, em escala, só que sua gestão começa a ficar muito exposta, né? Por isso que até a gente conversou sobre blindagem agora há pouco. Perfeito. E ela começa a ficar muito heterogênea também lá dentro dos próprios participantes, muito heterogêneos entre si. A vantagem que teria em relação a centros, primeiro que já é uma estrutura montada, né? Não teria que ser montado nada, né? Seria um fundo bem menor do que a FUNPRESP vai ser, né? Hoje a Centros está com 6 bilhões mais ou menos. Está no mesmo tamanho que a FUNPRESP, mas a FUNPRESP vai ser muito maior do que ela é hoje, né? E a gestão mais próxima dos participantes, né? Essa que seria a grande vantagem. Ô Daniel, o que você teria a dizer para aquele servidor que está na FUNPRESP, mas assim, muitas vezes ele preferia ele mesmo tomar conta dos seus próprios investimentos, da sua própria aposentadoria? O que é que ele pode fazer a mais e se a FUNPRESP, não obstante, assim, é o melhor negócio, até por causa da contribuição paritária? Para você se preparar para uma aposentadoria, né, você não precisa pensar só na previdência estrito sensu, né, um produto de previdência, um PGBL, um fundo de pensão. Você pode abrir esse leque, você tem que estar preparado para o seu futuro, tá? Qual que é o grande desafio? Você escolher, dentre todos esses veículos, quais são os veículos mais eficientes, quais te darão maior retorno, tá? A FUNPRESP, ela é um excelente veículo, por quê? Porque você tem a contrapartida do governo. Então, dificilmente você vai conseguir se dar melhor fora, fazendo sozinho e abrindo mão dessa contrapartida, porque você já parte de 100% de rentabilidade, tá? De partida. Então, é muito difícil. O que você pode fazer é complementar, tá? Se você quiser contribuir além do que está previsto lá no regulamento da FUNPRESP, aí você pode abrir o leque, né? Você pode ir desde uma contribuição para centros ou para um PGBL que você queira, tá? Aí tem a vantagem fiscal, né? Que é muito interessante também para a Previdência. Correto. Como você tem um produto novo muito legal que o Tesouro lançou, que chama-se Renda a Mais, né? É um produto que, se ele for usado com inteligência, é um produto espetacular, né? O que é ser utilizado com inteligência? Você aproveitar momentos de taxas muito altas, longas, né? E fazer um aporte alto no produto. Esse produto, quando ele foi lançado, ele chegou a bater IPCA mais 6,7. Agora ele está IPCA mais 5,7. Então, você comprando, fazendo um aporte,
você garante esse rendimento até o último recebimento que você tiver na aposentadoria. Certo. Então, é um produto excelente também para ser considerado. E também você pode pensar num fundo imobiliário, num imóvel que você compre para alugar. O importante é você estar preparado para o dia que você parar, né? Porque esse dia vai chegar. O importante lembrar dessa questão, tem que falar para o colega que está nos ouvindo e nos assistindo, é que tentamos isso no começo de 2021, conversar esse debate da vinda da Centros como uma segunda opção, quem quiser poder escolher entre Funpresp e Centros. Teve gente que defendeu que não, se vier a situação era só Centros exclusiva, mas a dificuldade para construir essa alternativa foi tão grande, não só na questão de funding, mas também na questão legal para fazer essa transformação, que esse assunto ficou um pouco esquecido. Então pode ser que venha esse debate de novo, é uma hipótese, porém tem que deixar claro para quem está nos assistindo que é uma hipótese que já não é mais de curto prazo. Vai demorar muito para a gente conseguir voltar a tocar nesse tema com o novo governo. Daniel, voltando a um assunto em relação ao benefício especial, né? Eu ouvi falar que o MGI está fazendo uma ferramenta aí que vai possibilitar que as pessoas simulem, calculem, na verdade, o benefício especial, mas no momento da aposentadoria. E a gente teve notícia que alguma autarquia, algum outro local de serviço público, já foi possível de primeira você ter o valor do benefício especial. Alguns já conseguiram. Calculado. Perfeito. Como é que está essa questão? Isso aí é uma coisa que pode ser viável, a gente conseguir no Banco Central? Acho que isso pode ser viável, mas para ser sincero com você, a questão do benefício especial, o que mais me preocupava não era o cálculo em si. Era, primeiro, a questão da CPSS, que por muito tempo não se sabia se ia ser cobrado ou não CPSS. Ninguém sabia. Tanto que em várias janelas aí foi um tiro no escuro isso daí, né? Para quem migrou. Hoje já se sabe, nessa última janela já se tinha uma definição já que não vai ser cobrado, porque Exato. Isso não é previdência, é uma indenização. CPSS, gente, é a incidência da CPSS sobre o benefício especial. Sim, né? Exatamente. Agora já tem que comparecer para o TCU, não é isso? Isso. Então já foi pacificada essa questão, né? Em relação ao CPSS, que eu acho que impactava muito também em relação à decisão de migrar ou não migrar, né? E também tem a questão muito importante, do ato jurídico perfeito. Está na lei, né? Foi colocado um pouco antes da janela, coisa que nunca teve, né? Isso conferiu uma maior segurança para o benefício especial. Embora, isso eu aprendi com os meus amigos procuradores, né? Eu não sou da área de direito, na minha área é exatas, né? Mas eu aprendi que, assim, não tem nada absoluto no direito, né? Então, está escrito ato jurídico perfeito, que é um instrumento jurídico que te protege contra mudanças futuras. Então, você migra, por exemplo, você tem direito ao benefício especial. Se amanhã ou depois alguma coisa em termos de norma legal mudar, ele não vai afetar seu benefício especial. Tá? Então, ele é um instrumento que te protege, mas não é uma proteção absoluta. É muito melhor estar escrito do que não estar escrito. Perfeito. Essas duas questões melhoraram muito em relação ao benefício especial, né? Que eram pontos que me preocupavam muito. O cálculo, é verdade que ele é importante, dá uma segurança maior, né? Ter o cálculo. Existem algumas especificidades, né? Que acabam complicando um pouquinho lá a parte de cálculo do benefício especial, mas eu acredito que também seria muito bom se a gente tivesse esse valor, né? Pois é, nesse assunto, né, Ayrton? Primeiro aí, depois eu quero passar para ouvir o Nard também. O que nós estamos fazendo? Enquanto Sinal e integrante do Fonacat, vamos lutar para que um dos pontos que nós vamos apresentar nessa nova pauta é a regulamentação pelo governo federal, de forma inequívoca, de toda essa situação do benefício especial. Precisa ter uma norma que regulamente isso com mais segurança, que já consolide as jurisprudências sobre o tema e que avance no sentido de dar uma maior segurança. A gente sabe que não pode ter segurança 100%, mas você consegue avançar nessa segurança jurídica. E essa é uma boa medida, correto? Correto. Inclusive, eu ia comentar que essa segurança não é absoluta exatamente, e a maior prova disso é a contribuição à CPSS sobre os aposentados e pensionistas, né? Quer dizer, ao arrepio da Constituição, você teve essa contribuição aí que passou, e isso mostra que nada é absoluto. Mas sim, Fábio, temos que tentar consolidar e trazer mais segurança jurídica para essa questão, e
prover informação, esclarecimento. E como o sindicato também está sempre pronto, a gente é muito bem assessorado do ponto de vista jurídico, temos o escritório Riedel e tudo que for preciso enfrentar, a gente tem que lutar sim. Agora, o cálculo a gente teve um número, né? Tanto no simulador da FUNPRESP, ele calcula uma estimativa, na verdade, como no simulador que a gente desenvolveu também. Então, dava para ter uma ideia do número, mas é verdade que um número oficial, assim, infelizmente, até agora a gente não tem, mas eu sei que o pessoal está trabalhando para dar esse valor para os servidores, né? Ah, correto. Isso é muito importante. E para fechar, eu vou passando para o Nardi, a gente vai falar um pouco agora, às vezes, com nossas considerações finais, e eu quero, antes disso, já vou pegar o gancho que ele falou de informação, que eu acho que é uma questão muito importante, vamos pegar o nosso diretor de comunicação e vai falar um pouco a respeito. Quem teve alguma dúvida, você que assistiu aí ao nosso podcast, ouviu em casa e tem alguma dúvida, manda para a gente, mudarosinal@sinal.org.br. Quer sugerir uma mudança nesse formato, um novo nome, alguma ideia que você teve, algum assunto que não foi tratado no tema Previdência, algum outro tema geral para um próximo podcast? Mande para nós, mudarosinal@sinal.org.br. O podcast esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser, e mande a sua sugestão para que os próximos sejam ainda melhores. Obrigado, Nardi. Quero suas palavras finais. Prazer ter você aqui, diretor de comunicação nacional do Sinal, diretor da AMASB, aposentado e veterano de lutas. Eu que agradeço essa oportunidade, né, trazer alguma informação para o nosso filiado, né, e convidar a todos que participem junto com a gente. Vai acontecer novas oportunidades e quem quiser participar será bem-vindo, traga novas ideias, igual o Fábio falou, novos assuntos, tá? E nós vamos procurar, vamos tentar levar da melhor maneira a informação para o filiado, para que ele fique bem informado, não só o aposentado que eu represento, tá? Como diretor da AMASB, que é a associação nossa de Minas Gerais. Nós temos, acho que 4 associações no Brasil, tá, de aposentados. Tem a AMASB em Belo Horizonte, tem a de Brasília, a do Rio e eu acho que de Recife, não é, Ayrton? Acho que Recife não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu acho que tem ainda. Era até um xará meu lá, José Raimundo, que era... Tem a Arfab, mas acho que... Eu acho que é sim, tá? Eu não tenho muito contato com eles, não. Eu tenho mais contato com a Associação do Rio de Brasília, certo? E é um incentivo para as outras regionais também criarem essas associações, tá? Porque isso ajuda ao aposentado a unir mais o aposentado, a levar melhor informação para o aposentado. Falar em levar informação e as nossas, na comunicação, né? Estamos fazendo os specs a partir de agosto, edições diferenciadas, e colocando mais coisa no Apito Brasil, né? Sobre Previdência e que mais? Exatamente. E lembrar, né? Que é a live do dia 10 de agosto, né? 10 de agosto. Essa é a mais importante que a gente vai ter. E estamos convidando todos os aposentados, né, que estejam presentes, vamos assistir a live, e não só os aposentados, aqueles também que se preparam para aposentar, né? Exato, Previdência envolve todo mundo, exatamente, né? Por falar, pessoal, em live sobre Previdência, Ayrton, obrigado pela sua participação. Ayrton Salzano, diretor nacional de Previdência do Sinal, grande parceiro nosso de lutas, obrigado pela sua participação. Fala um pouquinho também da live. Pois já está feito o convite aí, né? Vamos ter, em parceria com a FUNPRESP, informações gerais, estamos ainda formatando e vendo o que mais se adequa ao interesse da gente, para que a gente tenha um evento bem particularizado para os filiados do Sinal. Vamos ter também o Dr. Zé Ailton, né? E trazer temas de interesse, não tenha dúvida, estão convidados todos. E aproveitar também, já que a gente está encerrando aqui, Fábio, dizer que sempre é importante aqui essa participação. Acho que nós que nos propusemos a participar do movimento sindical, a servir como diretor nacional,
É importante sempre estar prestando conta e prestando informação aos filiados. Acho que é uma vocação muito boa, porque somos um sindicato de servidores, então é muito bom servir a quem serve. E, nesse sentido, vamos aí trabalhar. Perfeito. Por falar em colaboração e trabalho para os filiados, consideração final do Daniel de Oliveira Neto, o colega que criou o simulador e gentilmente cedeu para a categoria poder fazer suas simulações, especialista aí, nosso amigo das exatas. Muito obrigado, Daniel, por sua participação. Obrigado, Fábio. Eu fico feliz assim de poder estar compartilhando, né? Porque assim, por uma obra do acaso, né? Antes de eu ingressar no Banco Central, eu trabalhei profissionalmente com previdência complementar por muito tempo, né? Fiz pós-graduação também, foi um acaso. Achei que eu nunca mais fosse usar esse conhecimento, né? Mas depois começou a surgir esse assunto previdência várias vezes. E assim, tem colegas espetaculares no banco, não sou melhor do que ninguém. Eu só tive esse acaso de ter essa experiência anterior que me permitiu poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tive dessa época para tentar ajudar de alguma forma aí os colegas brilhantes aí do Banco Central. Sou testemunha, viu, que Daniel sempre participou muito ativamente nas redes sociais, trocando informação, e eu sei que tem muita gente grata a ele por toda a ajuda que ele prestou. Com certeza. Obrigado, Fico Daniel. feliz. Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, é isso. Então, encerramos o nosso primeiro podcast, né, o Sinalcast, sobre a Previdência. Você ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma sugestão para a gente? Tem alguma ideia? Quer acesso a algum dos documentos ou planilhas que nós falamos aqui? Manda para a gente assim, mudarosinal@sinal.org.br. mudarosinal@sinal.org.br. O Apito Brasil e outros documentos que nós citamos aqui, todos e muita coisa mais estão disponíveis em www.sinal.org.br. www.sinal.org.br. Entre lá, acesse o Apito Brasil, veja os vídeos, esse primeiro podcast, a revista Sinalizando, que tem artigos muito interessantes, e outros documentos, outros assuntos, outros recursos para sua inteira disposição, tá? Lembrando que o próximo podcast vai ser o tema reestruturação de carreira no Banco Central. Já fica o convite a todos vocês. Muito obrigado pela participação, aquele abraço.